E esse tema, Alessandra, dança das emoções. Para falar de emoções, primeiro, a gente tem que entender que as emoções elas são internas e elas acontecem a partir de estímulos externos. E, Alessandra, fala aí para a gente, como é que esses estímulos externos chegam até até a nossa mente para ser processada e desencadear determinada emoção? Bom dia a todos vocês, obrigada pelo convite, estarmos juntas mais uma vez, Verônica. Então, é um processo intrapsíquico, né, as emoções. E para que a gente entenda esse processo, ele vem do meio externo para que a gente, então, receba esses estímulos, pelo modo visual, pelo auditivo e pelo sinestésico. São os três principais, né? E temos também o fator do olfativo. E aí nós podemos, então, receber os estímulos dos ambientes, com os cheiros agradáveis, que hoje ele é muito bem trabalhado, principalmente no marketing, né? Porque nos leva às emoções lá das nossas infâncias, trabalhando aí todo esse conteúdo para que a gente sinta pertencer ao ambiente. Exatamente. Porque quando a gente fala de emoções, muitas vezes nós sabemos que está tendo uma reviravolta, mas a gente não sabe o que desencadeou isso. E muitas vezes o que desencadeou foi uma coisa que nós ouvimos, foi alguma coisa que nós vimos, alguma coisa que nós sentimos. E às vezes a gente não se dá conta que foi isso que gerou aquela emoção. E quando eu propus esse tema dança das emoções, é porque vocês já repararam que muitas vezes a gente pode flutuar de uma emoção para outra? Quantas vezes a gente está triste e alguém fala alguma palavra de conforto e automaticamente muda o nosso estado, o nosso ânimo? Assim também, como tem muitas vezes que nós estamos muito bem e aparecem pessoas que trazem um astral não muito alto, e quando você pensa que você está desanimado, já está triste, mas o seu dia não começou assim. Então, como é que a gente faz na dança das emoções? A gente seleciona o ambiente, a gente seleciona a música. Ah, mas é muito fácil falar. Nem sempre eu posso selecionar a música, nem sempre eu posso selecionar o ambiente, principalmente se for ambiente familiar. Aí, aí eu te pego, Verônica. Então, como é que a gente faz nesse caso? Aí eu digo, nesse caso, a gente tem que usar os filtros e não as esponjas. Porque a esponja, fazendo uma metáfora, quando ela absorve tudo, ela fica saturada. Nós não podemos deixar que isso aconteça conosco. Então, nós temos que ser filtro, no qual ele retém todas as impurezas e libera para a gente a água pura e cristalina, que isso é a mesma coisa das emoções. Porque não existe emoção ruim. Toda emoção tem a sua finalidade. O medo me protege. O nojo me afasta de algo desagradável. A alegria me aproxima das pessoas, me torna uma pessoa alegre, acessível. A tristeza, ela é necessária, porque se me acontece uma coisa desagradável, é natural eu ficar triste. O que vai fingir um pouquinho da naturalidade é quanto tempo essa tristeza vai durar. Aí a gente tem que ficar atento. Mas todas essas emoções são boas. Só que não tem como falar de emoção sem falar de percepções. Cada um tem uma forma de perceber uma mesma notícia, um mesmo evento, uma mesma situação. E o que é importante? O importante é que nós, assim como nós vamos anualmente no oftalmologista para ajustar a nossa lente, para melhorar a nossa visão, nós temos que ajustar as nossas lentes da percepção para ressignificar situações, para reavaliar, porque algo que gerou um comportamento num determinado momento, aquilo não quer dizer que eu tenha que manter para sempre aquele compromisso, aquele comportamento. Porque aquilo não foi selado ali, a imutabilidade. Você não pode mudar mais, é imutável. Não, é circunstancial.
Por isso que a gente evolui, porque nós pensamos de uma forma em determinado momento, nós evoluímos ao longo do tempo, com todas as experiências que passamos ao longo desse tempo, e a partir daí, a sabedoria está em avaliar para validar, para retificar, para mudar a nossa opinião, né? O nosso ponto de vista. Sempre tendo em mente para nunca ferir os nossos princípios e valores. Porque quando você está de acordo com seus princípios e valores, muito provavelmente todo o resto vai se ajustar e você vai conseguir levar todas as suas metas, seus propósitos, enfim, ao termo. E você, Alessandra? O que você tem a falar sobre isso? Então, tudo isso que você colocou faz muito sentido. Partindo desse ponto, né, Verônica, que como que o desenvolvimento pessoal, como que o autoconhecimento, ele é um fator de potencial para que a gente entenda as emoções. Porque até então nós não sabemos qualificar os nossos sentimentos, sabendo que esse movimento ele faz por esse viés, ele é intrapsíquico e ele tem uma sequência. Primeiro nós sentimos, né? Nós vamos receber esse estímulo, nós vamos sentir, então. O segundo episódio nós vamos expressar para o outro ou para nós mesmos, né? Dentro dessa comunicação interna para o externo, saber então localizar e direcionar, nomear esse sentido. E, então, atuar no corpo. Então, nós sabemos que hoje é um feeling ter isso, porque até então nós sabemos que as emoções nos dominam, né? Então, olha só que lindo, pessoal. E eu até estou aqui, foi um pouco proposital estar aqui, eu tive uma dança da emoção, como você colocou hoje de manhã, fui surpreendida, então eu podia ficar ali no meio daquele barulho que estava na minha casa, né, Verônica? Ou eu tive que me organizar para mim ir para um outro ambiente, e eu vim para escolher essa parte aqui, porque é um lugar onde as emoções das crianças ficam a mil, elas se deixam estar nesse ambiente, né, aqui é uma alegria só, e quando a gente não entende, nós somos levados pelas emoções, e entender esse processo é um grande diferencial na nossa vida, não é isso? É isso aí, e realmente veio bem a calhar, porque o Natal, o mês de dezembro, é um mês que realmente traz à tona muitas emoções, porque é um mês do balanço do ano. Então, tudo aquilo que você vem fazendo fracionado durante mês a mês, dezembro é como se você tivesse que fazer o balanço para fazer o fechamento, para fazer a abertura do novo ano. E nesse turbilhonar de emoções, muitas vezes você tem que se policiar, porque você vai detectar que muita coisa do seu planejamento foi alcançada, muita coisa não foi, e o que fazer com muita coisa que não foi? Simples, sem julgamento, você vai ver o que você fez dentro das suas possibilidades, dentro do que foi viável, e tudo que você pode melhorar para o ano seguinte. É você entender que as suas emoções, nesse momento de balanço, elas podem te ajudar a alavancar ou podem fortalecer algumas crenças que não são boas, como a crença do não merecimento, a crença do que isso não é para mim. E como eu estou dizendo, tudo crença. Mas que não pode ser dado voz nem poder para essas crenças. É simplesmente interpretar tudo que poderia ter sido feito e não foi feito, porque reconhecer é o primeiro passo para a mudança, e a partir daí, programar o novo ano. Agora, Alessandra, uma coisa também muito importante na dança das percepções e no reconhecimento das emoções é a linguagem silenciosa, a linguagem não verbal. Quantas vezes nós detectamos que alguém está bem ou está mal, sem a pessoa precisar pronunciar uma única palavra? Simplesmente pela expressão facial, pela expressão corporal, pelo movimento das mãos. Eu posso simplesmente, com um sorriso sincero e genuíno, mostrar que as coisas estão bem. As pessoas detectarem sem eu ter que falar que estou bem. Assim como, se eu tiver cabisbaixa, ombros caídos, se eu tiver
com um semblante triste. Eu não vou precisar dizer. Isso aí é muito comum entre mães, pais e filhos, que só de olhar reconhecem se está bem, se está mal. Um colega de trabalho, quando ele chega, você já reconhece que algo está diferente, porque ele tem uma mudança no comportamento dele, sem precisar pronunciar uma única palavra. E o que é importante fazer nesse caso? Quando você faz a interpretação da linguagem silenciosa, a linguagem não verbal. Nesse caso, é muito importante a empatia. Não o julgamento, mas a empatia. E, Alessandra, eu queria ouvir um pouco o seu ponto de vista sobre a empatia. Então, Verônica, você tocou aí numa parte bem... Essa faceta, né, do corpo está mostrando o que eu realmente estou sentindo. Então, nós sabemos que dá para fazer essa leitura mesmo, principalmente nos ambientes onde nós sentimos esse relacionamento, né, que você tocou aí. E são os ambientes onde nós ficamos ali, nós lidamos com a nossa parte, sem estar vigilante, podemos dizer assim. E, então, estarmos atentos a essa linguagem corporal faz um diferencial para nós, porque nós sabemos que toda a os nossos neurotransmissores, eles trabalham ao nosso favor quando uma postura de autoconfiança que gera essa expressão facial, do sorriso, do corpo endireitado. E como que a empatia, ela está direcionada a essa autoconfiança. Por quê? Porque nós sabemos que a pessoa, ela reflete aquilo que ela está comunicando, né? E estarmos nesse ponto positivo que nós falamos, né? Que é o sorriso, que são as emoções positivas, tudo isso, ela gera essa carisma, né, que a empatia, ela comunica. Tanto esse aspecto positivo, e não só, quando a gente vê ali que tem alguém que é empático, ele vai ver também esse corpo que está falando que não está tão bem, e ele consegue, então, se aproximar e trazer aí também das emoções, que é o afeto, que ela comunica muito bem. E a pessoa, quando ela sente esse afeto, ela consegue comunicar e trazer para fora esse sentido que está ali querendo comunicar e ser trazido para fora. Só que ele tem que encontrar um ambiente que lhe dê essa confiança para que ele se abra. Porque ele está, por mais que ele está refletindo, né, através do corpo, as emoções, elas vão brigar para que fique ali, fica na dor, né, um sentimento que pode ser o medo, a tristeza, a raiva, e aí tem os mecanismos de defesa que vai fazer com que eu possa expressar uma emoção diferente, mas que no meu interno eu esteja sentindo. Eu só consigo, então, encontrar essa emoção do outro quando eu trabalho essa afetividade para que essa pessoa, então, se abra para esse momento. Muito interessante, né? A gente estar atento a essas questões. É interessante, e a gente pode até complementar que a empatia, ela é uma habilidade que ela está sendo altamente demandada, principalmente no seio familiar, no seio do ambiente de trabalho, porque é uma forma de você ver o outro como ser humano e você, com a empatia, você não se colocar no lugar do outro, mas você entender o momento que o outro está vivendo e as coisas que estão fazendo ele passar por aquela situação, você tentar entender dentro da perspectiva do outro a situação que ele está vivendo. E muitas vezes a gente encontra até no ambiente social mesmo, pessoas muito simpáticas. E às vezes nós confundimos simpatia com empatia. E não é a mesma coisa. Eu posso entender que você está passando por uma situação difícil e desejar que você saia logo dela. Isso é simpático. Mas a empatia é eu entender as emoções que você está vivendo naquele momento, o sofrimento que você está vivendo naquele momento, e eu vou mais além. O que eu posso fazer para te ajudar a passar por aquele momento? Como eu posso contribuir para te ajudar naquele momento? Isso é empatia. Porque muitas vezes você pode ter um chefe simpático, mas você precisa estar passando por alguma situação muito difícil, que você precisa de algo, um suporte maior, muitas vezes um afastamento por algumas horas, e você não consegue isso.
Ele entende que você está com problema, mas não vai ao grau da empatia de entender que, às vezes, aquele minuto, aquele momento, poderia ser de grande ajuda para a resolução do seu problema. Então, a simpatia e a empatia, quando de mão dadas, é muito bom. Mas nem sempre a empatia e a simpatia andam de mão dadas. E falando também... Falando também, né, como nós colocamos num outro momento, que a empatia, ela vem com a paixão, né? Ela vem envolvida com esse sentimento que a gente faz, que brota, né, dentro da generosidade, dentro da amabilidade, como que fica essa relação construída, passando aí por esse primeiro momento, que é fazer para o outro com paixão. Com paixão. A empatia é compassiva, porque nós temos a empatia cognitiva, que você entende o problema do outro, nós temos a empatia emocional, que você ali sempre participa ali da situação do outro, você entende a situação do outro, e a compassiva é quando você toma uma atitude, efetivamente, para poder ajudar a outra pessoa. E nessa data, nesse mês, que é um mês que traz, aflora as nossas emoções, aflora os nossos melhores sentimentos, aproxima as pessoas, que é uma das finalidades, um dos benefícios da empatia, é proporcionar relações mais fortes, mais sólidas. É um momento em que nós temos também que desenvolver a empatia intergeracional, porque esse é o momento que, muitas vezes, durante o ano, é um dos raros momentos em que nós encontramos a família inteira, os avós, as avós, os tios, os bisavós, e fazer essa troca. É um momento de fazer uma troca de conhecimento, de aprender com as pessoas que vieram antes na família e passar para ele modernidade da tecnologia. É hora de fazer um intercâmbio, é hora de aproximar, é hora de trocar conhecimentos, é hora de demonstrar o quanto as pessoas realmente são importantes para nós. E poder estar com elas mais um ano, isso aí é uma coisa que tem que realmente ser muito celebrado. Porque o ser humano, ele busca sempre a autorrealização. Mas é importante também que o ser humano busque o autoconhecimento. Porque nós temos o que nós queremos ser, né? A gente pergunta para as crianças, o que você quer ser quando crescer? Aí as coisas a criança fala, eu quero ser médico, eu quero ser cantor, eu quero ser um advogado. Isso é legal, porque a criança já tem uma noção do que ela quer ser enquanto realização profissional, realização material, porque isso vai proporcionar os meios para que adquira todos os recursos materiais que se queira ter. Mas é importante também que a gente faça uma reflexão nessa data do que eu quero ser enquanto ser humano. Enquanto um ser humano que tudo que eu vou alcançar não fira meus valores, meus princípios éticos, meus princípios morais, que estejam congruentes. Então, eu vou conseguir, nesse momento, realizar o meu ser enquanto ser humano e realizar o meu ser enquanto profissional, enquanto especialista. Então, esse mês é um mês que leva a gente a refletir, a fazer um balanço, né, de tudo que foi bom durante o ano, tudo que pode melhorar ainda mais, levar sempre em consideração que a opinião dos outros sobre os nossos alcanços positivos podem ser relevantes, mas não são os determinadores, não são o ponto final de tudo que a gente pode fazer, pode realizar e pode alcançar. Eu quero dizer com isso que nós devemos levar sempre em conta o nosso interior, o que nós queremos fazer, o que está dentro de nós como essência. E não deixar que opiniões externas tenham um peso maior do que a nossa essência. Porque muitas vezes a gente se deixa levar pela crença alheia. Às vezes a gente nem tem crença de não merecimento, mas às vezes a gente compra a crença do outro e pega aquela crença valida como sendo mais também. Não. É entender que cada um tem o seu momento, cada um vai evoluir na sua velocidade, cada um tem que ser melhor
do que si mesmo, comparar o hoje com o ontem, mas assim mesmo, entender que a Alessandra é a Alessandra, a Verônica é a Verônica, nossos telespectadores são os nossos telespectadores, cada um com as suas metas, com os seus objetivos, com os seus sonhos, e que essa diversidade e que esses pensamentos diferentes é que nos tornam pessoas capazes de pensar, avaliar, tirar conclusões e mudar a nossa própria forma de ser, pensar e agir. Porque a diferença agrega muito valor quando você está aberto a entender e a escutar quem pensa diferente de você. Você sempre vai aprender alguma coisa. Você sempre vai ver. Faz até sentido. Ou não. Você continua com esse ponto de vista. Mas é interessante você tentar entender o que leva a outra pessoa a pensar diferente. E isso tudo para reduzir o quê? Conflitos. Isso tudo para fazer harmonia. Harmonia no lar, harmonia no trabalho. Provar que não existe dono da razão. Provar que cada um tem as suas lentes da percepção e cada um vê conforme as suas crenças, conforme a sua bagagem cultural, a sua bagagem emocional, tudo isso influencia no como a pessoa vê e age hoje. E a beleza é a pessoa saber que é demonstração de coragem ter flexibilidade para mudar. Porque às vezes as pessoas falam, meu ano de 2023 não foi exatamente o que eu queria, mas para eu ser coerente, congruente, eu não vou mudar. Eu vou fazer 2024 igual. Não, muda sim. Isso é coragem. Muda sim. Muda e mostra não para os outros, porque a gente tem que fazer tudo voltado para a nossa realização, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Porque ninguém responde pelo desenvolvimento do outro, mas eu respondo pelo meu. Então, se eu tiver que mudar de rumo, se eu tiver que perdoar alguém, seja da família, fora, mas que eu digo que não vou perdoar porque isso vai ferir o meu orgulho, repense. Vai ferir o orgulho ou vai simplesmente liberar a sua autenticidade, ou vai simplesmente liberar, te dar liberdade para ser o primeiro a tomar atitude. Né, Alessandra? Porque quantas vezes a gente fica esperando que o outro dê o primeiro passo? E muitas vezes, várias oportunidades são perdidas porque o outro não dá o primeiro passo. E eu poderia ter dado e não dei. Concorda, Alessandra? Total. Você colocou um ponto aí que hoje eu acabo usando muito dentro dos meus atendimentos, até dentro da mentoria, né? Nessa fala sua, eu fui aí recapitulando como que as emoções, ela gera força para a nossa atitude, ou se ela estiver em conflito, ela rouba a nossa força. Por quê? Porque ela tira aquilo de bom que nós temos. Partindo também dessa época, que é muito bem colocado, é a gente saber o nosso lugar de ação, sabe, Verônica? Isso faz muito um diferencial na vida, porque um dos grandes conflitos, e quando as emoções elas ficam em conflitos, nós vemos ali como que a pessoa ela se perde no seu lugar. Ela não se situa, ela não sabe se posicionar, e aí gera esse desconforto, que é jogar o olhar para o outro. Então, pessoal, para a gente ter uma dança, né, nessa época do ano, mais afetiva, mais construtiva, é pegar esse lugar que é meu. É o meu lugar na minha família, é o meu lugar no meu trabalho, é entender esse processo de trazer esse perdão, esse merecimento, que nós trabalhamos tanto hoje, dentro do meu atendimento, dentro da psicanálise, ou dentro da mentoria, como que eles sempre estão aí buscando o seu lugar de encontro. Porque essa época, ela traz toda essa alegria da confraternização, né, de trazer a música, de trazer a comida, de trazer os ambientes, em qualquer que seja, pessoal, isso nos pequenos ou nos grandes, nas famílias pequenas, nas grandes comunidades, nós sabemos que essa é a diferença. Então, quando a gente puxa isso dentro do meu, o que é a minha parte? O que eu tenho que perdoar? O que eu tenho que fazer? Como que eu estou trabalhando essas questões? E pego para mim, já é assim, quantos por cento dessa caminhada aí? Né, nós já resolvemos 50% aí da dança. Por quê? Porque independente de qual lugar que você está, mas se você consegue se posicionar, já é uma das grandes virtudes trazer essa expressão
para essa dança, dessa emoção. Porque aí você sabe o lugar de mãe, ou de pai, ou de filho. E esse lugar, ele evoca um diferencial, não é isso? É isso aí. Então, eu gosto muito dessa época, né? Então, quando a gente traz o dezembro, fazendo toda essa reavaliação dos pontos, das crenças, né? Do merecimento, o que eu mereço? O que eu estou merecendo? Até onde eu me permito receber? E é engraçado, né, Verônica? Eu acho que isso acontece com você também. Muitas vezes, nós fazemos tanto uma parte, e aí, pelo merecimento está pequeno, a gente deixa uma grande parte de trazer essa alegria, satisfação, empatia para a nossa vida. Porque tem que ser trabalhado esse merecimento. A gente não permite algumas questões, devido a algumas crenças, algumas situações que foram colocadas para nós. E como a Verônica bem disse, né, a gente pode sim, eu posso zerar aqui e me refazer nesse momento, eu posso começar uma nova estrada a partir disso. E também algo que você colocou, que eu quero deixar aqui, pessoal, que eu trabalho muito, é essa profissional que você colocou, né, esse trabalho que eu posso estar desenvolvendo no momento, e ele vem não de encontro àquilo que eu realmente quero fazer. Então, nós sabemos aí que hoje as pessoas, né, elas ficam com medo de lançar o seu sonho, aquilo que ela realmente quer se potencializar no mundo. E aí eu vejo que muitos se permitem só depois de ou trabalhar a vida inteira, tá esperando se aposentar para fazer essa jornada. E eu acho, assim, que a gente pode trabalhar essas questões, né, Verônica? Sim. E algo que eu até comento, que é para a gente se permitir no agora. Nossa vida, ela não vai estar para depois. É a gente entender que esse processo, ele pode ser colocado no aqui e no agora, ainda que seja uma fatia desse sonho para essa possibilidade. Porque eu já tive pessoas, assim, bem próximas a mim, que estava esperando a aposentadoria acontecer, estava esperando, cuidando, né, de um familiar que estava adoecido, e aí projeta a vida para frente, pessoal, e a gente não sabe o que realmente está para esse futuro. Então, vamos, né, aproveitar esse mês de dezembro, reavaliar aí essa dança, como que eu estou dançando, que estratégia, que sentimento eu estou gerando para me dar força para a minha contribuição. E isso vai fazendo muito sentido a partir do momento dessa alegria que nós podemos sentir. E da tristeza também, porque ela é convidada. Muitas vezes, eu, por exemplo, estou trabalhando nessa questão porque a raiva eu não sentia, né? Então, eu deixava a raiva ali, deixava a gavetinha da raiva. E como que isso gera mal para nós? A raiva não sentida, ela traz muitos dos malefícios para o nosso corpo. Então, muitas doenças, ela parte por essa simples raiva, que às vezes a gente até faz, mas faz com raiva. Põe um sorriso na cara, né? Põe aí um sorriso no rosto e vai fazendo, mas não trata desse perdão que a Verônica colocou. Então, é trazer isso para nossas questões, gente, e tá tudo bem, não tem quem não sinta medo, não tem quem não sinta raiva, não tem quem não sinta tristeza, não é isso? E trazer para esse convite, e se permitir ao sentir, porque é dando esse passo que nós vamos trazer para nossa realidade e mudando o contexto dessa situação que às vezes nos traz aí os outros, né? A gente fala mais dessas 5 emoções, mas nós temos várias outras que vão desencadeando aí no processo, né, Verônica? Então, eu falo que dezembro, ele é esse mês para a gente realmente fazer essa avaliação. E eu até deixei aqui, né, se me dá licença, só para me mostrar, pessoal, que nós temos, vou achar aqui, que é a roda das emoções, onde você vai colocar aí as suas 5 emoções, que são essas, aqui, ó. Vai colocar aí, fazer uma pizza e colocar as 5 emoções. Nós vamos colocar essas que nós mais sentimos, né? Que é o medo, o afeto, a alegria, a tristeza e a raiva. Pode colocar aí o nojo também, né? O nojo, ele entra aí. E aí você vai posicionar de 0 a 10. Sendo bem realista, como que você está se permitindo nessa roda das emoções? E buscar ajuda, ou dar um olhar afetuoso para essas emoções. Porque nós somos, não vou dizer que nós somos as nossas emoções. Tem alguns pesquisadores que falam que nós somos emoções, né? Nós somos as emoções. Sim, nós somos uma grande parte desse conteúdo das emoções, mas nós podemos trazer para a nossa lógica, para o nosso racional, para ter esse equilíbrio. E não deixar as emoções tomarem conta totalmente, perdendo aí a dimensão desse estado. Então, essa é uma das ferramentas que nós usamos na mentoria, né, Verônica? E que faz muito sentido entender. Ah, não sinto raiva. Como assim não sente raiva? Ou não, eu sinto raiva. E aí a raiva é no estupim, né?
com todas as atribuições. Não, então nós podemos trabalhar para entender esse processo, né? E aí a gente ter essa nuance, mas porque a gente fica bem, trazendo as emoções de uma maneira que eu entenda, e eu me acolho, e que eu também possa me dar a permitir esses sentimentos aí que nós podemos esse mês, né? E complementando o que você falou, em relação às emoções, hoje está sendo extremamente demandado, principalmente no mercado de trabalho, o desenvolvimento de inteligência emocional. Porque nós estamos sendo sobrecarregados diariamente por milhares de informações que vêm por todos os meios, vêm pelas mídias sociais, vêm pelo meio de comunicação como um todo, e são muitas informações, e nós não temos condições de processar todas as informações. E conforme as informações que você recebe, emoções vão sendo desencadeadas dentro de você. E as emoções, nós não temos controle sobre as emoções. Elas ocorrem em frações de segundo, de acordo com o tipo de gatilho que a desencadeou. Mas o que a inteligência emocional faz? O que ela possibilita? Eu tenho total controle sobre o comportamento que eu vou ter sobre determinada emoção que foi desencadeada. Nós vemos isso com a emoção raiva. A emoção raiva, quando ela acontece, dá aquele calor. Quando você não desenvolve a inteligência emocional, para você perceber que aquela emoção está chegando, que a raiva vai te dominar, você pode ter comportamentos que você possa vir a se arrepender depois. Quando, com a inteligência emocional, você vai usar aquela raiva como combustível para você bater uma meta, para você conseguir comprar o que você sempre sonhou, para você alcançar o que você sempre quis. Então, a forma, os comportamentos que você vai ter motivados pelas emoções estão diretamente relacionados ao seu grau de reconhecimento das mesmas, para você saber que comportamento é o mais adequado, tendo em vista que nós somos seres sociais, vivemos em sociedade, e os nossos comportamentos têm que atender a certos regulamentos e preceitos. Então, mas como fazer isso sem implodir? Tendo conhecimento das emoções e tendo total controle sobre os comportamentos que nós vamos ter a partir daquela emoção que foi desencadeada. É o desenvolvimento da inteligência emocional. E a inteligência emocional engloba comunicação assertiva. Parem para pensar, vocês, quantos já presenciaram, ou quantos contratempos já passaram por uma má interpretação do que foi dito? Porque entre o que o outro fala e o que eu entendo, existe uma ponte. Porque o que ele falou vai passar por todos os meus circuitos de crenças, valores, as coisas, as experiências que eu vivi, minha bagagem cultural, minha bagagem emocional, aí eu vou tirar uma conclusão. Então, entre o que alguém fala e o que eu entendo, tem uma linha. E compreender isso, fazer uma comunicação assertiva, que também é necessário, principalmente quando a gente quer desenvolver a inteligência emocional, desenvolver a empatia, desenvolver a resiliência. A resiliência de você saber que a topada que eu dei hoje, ela me empurrou para frente. Ela não me derrubou. E se ela me derrubou, eu vou levantar quantas vezes forem necessárias. É igual na academia. Academia, hoje, eu só consigo levantar 1 quilo. Amanhã eu já consigo 2. Depois eu já consigo 3. Então, é você vencer as resistências. É você saber que cada obstáculo, cada óbice que aparece no seu caminho, você que vai classificá-lo. Um obstáculo intransponível ou uma barreira a ser vencida, a ser removida do caminho. E cada um no seu tempo. Uns vão passar mais rápido, outros vão passar mais devagar, mas cada um no seu tempo. E o importante é que a inteligência emocional, ela te leva a entender que não existe prazo. Não é uma corrida. É cada um no seu tempo. E a pior coisa que pode acontecer é se comparar com o outro. Não. O outro tem uma história de vida, o outro tem uma fisiologia, o outro tem uma percepção do mundo que não são suas. Então, é sempre a comparação de você com você mesmo. Você hoje melhor do que você ontem e amanhã melhor do que hoje. E viver o sonho, não o da manhã. Porque o sonho do amanhã, ele tem que ser construído hoje. Então, o importante é um passinho de cada vez. Mas nunca parar. Porque parar é quase como desistir.
E você só perde quando desiste. Você não perde. Você só fracassa quando você desiste. Se você continuar, você vai alcançar a sua meta. E se não alcançar, de repente, ao longo do trajeto, você vai ver que não era aquilo mesmo que você queria. De repente, você vai ter que mudar a rota, mudar a trajetória, quantas vezes forem necessárias. E muitas vezes, quantas vezes um sonho que eu tive ontem não é mais o que eu quero hoje. Foi o que eu queria ontem. Hoje, minha visão expandiu, meu horizonte se abriu, hoje eu quero outras coisas. Então, o importante também é não ficar agarrado a sonhos e metas que hoje não faz mais sentido. Porque você evoluiu como ser humano, você priorizou. Às vezes, você está com meta, priorizar o ser, ter. Mas você mudou de ideia. Eu quero priorizar o ser humano. O ter, eu alcanço mais à frente. Mas o momento mais importante para mim é o ser humano. É o ser família, é o ser fazer alguma coisa que dê prazer. E com isso, você estando bem na roda, como a Alessandra falou, na roda das emoções, e eu ando na roda da vida, porque o ser humano é um ser que ele tem que estar bem em todos os aspectos da vida, porque um impacta no outro, o financeiro impacta no emocional, o emocional impacta no financeiro, que impacta no familiar, que impacta no profissional, no espiritual, são todos interconectados. Mas nós temos que ver, no momento, qual que é a prioridade. Porque atacando ali a prioridade, você equilibra novamente. E essa roda nunca para de girar, porque nós somos seres em constante evolução, então constantemente vai ter alteração no nosso meio. E a gente vai se adequar com a resiliência. A resiliência que vai nos tornar fortes para o próximo passo. Porque quando a gente olhar para trás, a gente vai ver tudo que a gente já venceu até aqui. E isso vai dar força. Outro ponto que você tinha falado, que do não merecimento, é porque a gente sempre acha que pode fazer mais. E isso é natural. Só não pode evoluir muito para o excesso de perfeccionismo, porque eu até posso ser perfeccionista. Se eu vou ver quais são os recursos que eu tenho. Eu tenho esses recursos, então eu vou usar todos. Eu vou ser perfeccionista, não vou abrir mão de nenhum. Eu vou usar todos para alcançar a minha meta. Agora, eu querer ser perfeccionista com recursos que eu não tenho, com situações que estão fora do meu controle, aí já não é tão saudável, porque você vai estar correndo atrás de coisas que estão fora do seu controle. Então, vai ser uma perfeição. Você vai procurar ser perfeccionista e não vai alcançar, porque você está sabendo, querendo usar recursos que não estão à sua disposição. Então, você até ser perfeccionista com os recursos que você tem, tudo bem, mas tenta ver o que está fora do seu controle, porque o que está fora do seu controle, normalmente, é o que vai te levar a ficar frustrado, a ficar ansioso, a ficar triste, a se rotular de que diz que é incompetente, de que não dá para isso. Não. É fazer o melhor com o que se tem. É usar os recursos que estão disponíveis no momento. É dar o seu melhor. E sempre congruente com seus princípios e valores. Porque aí, quando você chegar naquela meta, aí você vai ser plenamente, pode dizer, feliz. Você vai ter um momento de felicidade plena. Porque você atingiu uma meta, não feriu seus princípios éticos, morais, seus valores, e você, nesse momento, você cresce duplamente, como ser humano e como profissional. Certo, Alessandra? Perfeito. Freud, ele tem uma frase que é assim: a única pessoa que você pode se comparar é com você mesmo, do passado. Porque, com certeza, eu me comparar com toda essa projeção que nós nos dispomos, então eu vou parar nesse momento de ver o que eu estou construindo, que eu consegui elaborar, e aquilo também que eu melhorei, os pontos positivos. Né, Verônica? Então, para trazer e fazer com que nós tenhamos. Porque se a gente olha por esse conteúdo, por esse olhar da falta, sempre vai ter a falta. E aí você sempre vai deixar de fazer. Mas se nós nos dispomos a fazer com o que nós temos, e fazer da melhor maneira possível, então nós sempre vamos encontrar aí os argumentos positivos para essa construção. E
A gente está chegando ao fim da nossa live, de Pinatano, da dança das emoções, onde nós falamos que não tem como falar de emoções sem falar das percepções, porque são as percepções que nos levam a entender as emoções, a interpretar tudo que vem do meio externo e que chega até o nosso meio interno. E a importância da empatia nesse processo da dança das emoções. Porque quando eu sou empática, normalmente eu sei a hora de falar, eu sei a hora que eu devo me calar, porque muitas vezes a pessoa ela só ficar quietinha no campo dela, e com a falta de empatia, você fica em cima, querendo, perguntando, e toda a pessoa, naquele momento, ela queria ficar um minuto sozinha, quando, mas pelo contrário, também acontece. Às vezes a pessoa quer que você se aproxime dela para falar, dar o primeiro passo no diálogo, na conversa, e pela falta de empatia, você não percebe esse momento, você não pega esse time, você não percebe. Então é importante que a gente entenda também a linguagem corporal, porque se eu estou muito retraída, se eu digo que está tudo bem, não está tendo congruência na minha fala com o meu corpo. Então, perceba essa congruência do negativo e do positivo. Do tá muito ruim, mas você está toda serelepe. Ou do tá muito bem e você está toda moada. Então, a linguagem corporal é extremamente importante para o próximo passo de uma comunicação assertiva. Porque você vai direto ao ponto, você vai conseguir falar de maneira assertiva, você vai conseguir desenvolver um diálogo. E, finalizando, eu tenho uma passagem bíblica aqui em Provérbios 18, versículo 13, que, quando se trata de comunicação, isso era uma desde as épocas antigas, quem responde antes de ouvir, comete insensatez. Isso aí eu deixo como reflexão nessa época em que nós devemos ouvir, principalmente porque a gente vai estar em mais contato, muitas vezes com pessoas que parece que a gente não via há muito tempo. Então, muitas vezes a gente tem guardado aqui na nossa memória o que ficou marcado do último encontro, mas muita coisa se passa durante o ano. Então, é a hora da gente ouvir antes de responder, antes de emitir comentários, porque isso cria conexões mais saudáveis, mais autênticas, mais estáveis, restabelece harmonia, relacionamento, torna claro situações que podem não ter ficado tão claras em outro momento, e muitos desentendimentos e contratempos podem ser evitados com um simples ato de uma comunicação assertiva. E uma demonstração de carinho. Essa é a melhor época para nós nos olharmos nos olhos, para nós emitirmos um sorriso genuíno, para nós emitirmos um bom dia, uma tarde, uma boa noite sincero para pessoas que a gente nunca viu. É desejar um feliz dia, um feliz Natal e um feliz Ano Novo, não só para os próximos, mas para pessoas que a gente nunca viu, mas que são seres humanos tão importantes quanto nós, né? Todos nós somos filhos do mesmo pai, então essa é uma hora, um momento de uma confraternização universal, onde ninguém precisa fazer nada mirabolante. Quando você dá um sorriso para alguém e aquela pessoa retribui o sorriso, isso não tem preço. Isso não tem preço. E eu não preciso esperar uma data comemorativa para fazer isso. Isso aí são 365 dias por ano. E várias vezes por dia. Então, vai multiplicando isso daí. Então, temos que ser gratos, porque a gratidão por cada pequena vitória, quando você soma, mas isso aqui eu não vou comprar, isso aqui é pequeno. Cada pequena vitória é importante. E no final, se você tivesse feito durante o ano uma caixa da gratidão, na qual você colocasse desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, pelo menos uma coisa, em 24 horas do dia, você pode ser grato, e você pegasse essa caixa agora e abrisse, você vai ver que não foi pequeno, foi muita coisa. E essa muita coisa fez parte do teu ser, história de vida, te tornou resiliente, forte, te tornou uma pessoa melhor, um profissional melhor, um ser humano melhor. Mas que não tem evolução, essa evolução é contínua. Então, nós temos aí um ano pela frente para continuarmos evoluindo,
desenvolvermos nossa inteligência emocional, porque a inteligência cognitiva é extremamente importante. Estamos conseguindo grandes feitos tecnológicos, científicos, por conta do desenvolvimento da inteligência cognitiva. O QI é extremamente importante. Mas nós estamos em um grau de evolução que não dá para dissociar a inteligência cognitiva da inteligência emocional. Nós precisamos de ambas para a completude. Não dá para dissociar. E desejo a todos que tenham uma feliz confraternização, porque esse momento é confraternização no trabalho, é confraternização com os amigos, nos lugares que você vai, você vê as pessoas confraternizando. Então, que todos tenhamos um excelente final de ano, que repitamos, que sejamos filtros e não esponja, que aproveitemos tudo que agregou valor para o nosso ser, ressignifiquemos tudo que não agregou, valorizemos nossas emoções, respeitemos nossas emoções, porque respeitar a sua emoção é se respeitar, que a nossa autoestima ela seja sempre alimentada por tudo que nós sabemos que nós podemos sempre melhorar. Se eu não melhorei isso hoje ainda, mas eu posso melhorar e eu vou usar todos os recursos que eu tenho para melhorar. Hoje, eu sou a minha melhor versão. Pois com você, Alessandra, as palavras finais? Esse ponto, ele é sempre muito bom. Colocar nesse lugar de agradecer por tudo, né, que você conquistou, por esse momento. Eu acho que ele se faz muito importante. E estar nesse momento também, como você colocou, eu sou. E não deixar isso transitar muito, porque essa descoberta, ela é realmente a que vai fazer mais sentido para a gente, né, Verônica? Quando a gente entende esse processo e se permite essa experiência, eu falo que as coisas vão transformando. Muito obrigada por essa oportunidade, sou grata a você, já começo te agradecendo aqui por mais uma oportunidade. Espero que todos vocês tenham gostado, quem vai assistir ao longo do dia, ao longo do mês, que tenha sido muito útil, que esse bate-papo nosso tenha contribuído, de alguma forma, para levar reflexão. Que cada um reflita e aproveite todo o conteúdo aqui que a gente falou e que agregue valor à vida de cada um. Desejo a todos, mais uma vez, um feliz fim de ano, um 2024 que seja próspero em realização pessoal, autoconhecimento, que nós desenvolvamos mais a nossa inteligência emocional para viver mais em harmonia com as pessoas, no ambiente social, no ambiente de trabalho, porque o conhecimento é extremamente importante e libertador, mas o conhecimento colocado em prática. Então, inscrevam-se no canal, tá? Ativem o sininho, acompanhem os informes. Nós falamos muito sobre inteligência emocional. Inteligência emocional englobando todos os aspectos que são afetos a esse tema. Alessandra, muito obrigada pela sua participação, tá? E vamos ter mais lives ano que vem, 2024. Se quiserem mandar sugestões de tema, perguntas, podem deixar no comentário, que nós responderemos a todas. Obrigada a todos pela participação. Alessandra, um forte abraço e nós nos veremos em breve. Muito obrigada, mais uma vez. Boa festa para todos vocês. Tchau.